Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o país nesse 25 de setembro, quarta-feira. E você fica agora de olho nas atrações do programa de hoje. Lembrando que o Agricultura BR você acompanha pelo Canal do Boi nas parabólicas em todo o país, países vizinhos, também TVs por assinatura como a TV Claro e a NET no canal 190, pelo YouTube, Facebook, no portal sba1.com e com sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul através da TV Imaculada Conceição. E olha, nessa edição da Agricultura BR você vai saber como que a China comprou muita soja dos Estados Unidos durante esse mês de agosto. Esse último mês teve uma elevação muito forte quando comparado ao ano passado, é claro, por conta que estava totalmente suspensa a compra, das aquisições, então teve um volume bastante alto de compras de soja norte-americana. Você vai acompanhar o que acontece também no mercado do algodão, as informações sobre vazio sanitário, entre outros destaques. Você vai acompanhar no Agricultura BR também as informações a respeito do que vem acontecendo para a pecuária nacional. Outra atração aqui do dia é o mercado do café. Você que é cafeicultor, fique de olho. Tem mercado físico, mercado futuro e muito mais. E o Agricultura BR começa falando a respeito dos números apresentados pelo Departamento de Alfândegas da China, que mostrou que durante o mês de agosto de 2019 houve uma elevação de 6 vezes sobre aquilo que tinha sido adquirido no mês de agosto do ano passado. Por que isso aconteceu? Aconteceu primeiramente porque em agosto passado a China vinha com as tarifas sobre os produtos norte-americanos e, com isso, não teve um volume expressivo. Dessa vez, não. O volume foi bastante expressivo no mês de agosto. Teve ali uma aceleração bastante forte sobre os números norte-americanos. Em relação ao Brasil, o Brasil continua sendo o maior fornecedor para a soja na China, e aí um volume muito mais elevado. E você vai comparar os números agora do que acontece com Estados Unidos, Brasil, em relação à entrega de soja lá na China. Veja só que esses números aqui, eles se mostram para o mês de agosto deste ano. Em agosto foram 1.680.000 toneladas de soja entregues pelos norte-americanos aos chineses, uma alta de 84% frente àquilo que acontecia no ano passado. É claro que essa comparação com o ano passado, ela não é das melhores, já que estava sobre a tarifa de Pequim de 25% sobre uma lista de produtos norte-americanos. Mas em empresas estatais chinesas, é importante lembrar, teve uma trégua, e durante essa trégua que teve com os Estados Unidos, compraram 14 milhões de toneladas de soja norte-americana. Veja só o Brasil. O Brasil teve um recuo do Brasil em relação a agosto do ano passado. O Brasil vendeu em agosto de 2019 6.680.000 toneladas de soja para a China, uma queda de 15,9% quando comparada a 7.950.000 toneladas de soja, que foram o volume do ano passado. Mas está acima, viu? Agosto deste ano está acima de julho deste ano para o Brasil. A Argentina também teve números apresentados, é claro, importante país, também fornecedor, mas os números ficam muito abaixo do que acontece com o Brasil e Estados Unidos. Foram um pouco mais de 652.000 toneladas de soja argentina que adentraram a China, e aí nós tivemos uma alta de 19,5% de acordo com os dados da alfândega chinesa. Falamos agora a respeito do mercado da soja, trazendo mais uma vez a China em destaque por aqui no Agricultura BR. Você sabe, nós temos informações que são divulgadas pelos exportadores privados dos Estados Unidos. E hoje teve o Departamento de Agricultura norte-americano trazendo novas informações. Lembra que eu tinha falado, na segunda-feira, que os norte-americanos estavam vendendo uma carga muito alta de soja para a China, cerca de 10 cargas,
cerca de 600 mil toneladas. Pois é, agora documentou porque chegaram os dados de vendas e olha só, 581 mil toneladas de soja norte-americana vendidas para a China, entrega nessa safra 2019-2020. Eu vou ser até mais preciso, a entrega vai acontecer entre o próximo mês e o começo de dezembro, portanto, confirmando aquilo que você sempre acompanha aqui no Agricultura BR, mostrando a informação e trazendo ela até antes daquilo quando se oficializa. Hoje o Departamento de Agricultura norte-americano oficializou através do e-mail que manda aí para quem opera mercado, para quem é da imprensa mundial e para o produtor rural. Se o produtor rural quiser, ele entra lá no Departamento de Agricultura e ele também cadastra e você recebe essas informações também. Olha só, vou falar agora de soja em Chicago, porque soja em Chicago hoje, nessa madrugada, lá no pregão noturno, se comportava de uma maneira mais para o campo negativo, até apresentava alguma recuperação há pouco. Vamos saber agora como é que vem os negócios com soja em Chicago, voltando para o campo negativo, devolve parte dos ganhos que teve nesses 2 primeiros dias dessa semana. Novembro vem com perdas de 5 pontos a $8,88 mais 4 bushel. Janeiro perde 5 também, $9,02 mais 2. Março, $9,13 mais 6 por bushel. Temos aqui a posição de maio a $9,23 mais 4 por bushel. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago. E o assunto agora é dólar, porque você sabe que eu estou falando de informações, trazendo aqueles parâmetros que ajudam a formar preço da soja aqui no Brasil, principalmente no porto. Então vamos ver como é que está o dólar agora. Dólar comercial vem com alta. A alta agora é de 0,24% para o dólar, vem a R$ 4,17 mais 9 é o que nós temos agora em relação ao dólar comercial. E por que esse dólar se mantém alto? Não está alto só no Brasil, não. Ele vem alto em várias, pode falar que é no mundo todo. Normalmente, quando o dólar está alto, alguns fatores de investimento como o dólar. Por que ele está alto? Porque tem a insegurança. Esse que é o fator. Quando há insegurança na economia internacional, normalmente se corre para os investidores, correm para balizadores que eles consideram mais firmes, e o dólar, não tenha dúvidas, é um deles. Então, o dólar vem com alta no mundo todo neste momento. Há incerteza. Esse é o principal fator aqui, há uma incerteza no mundo e quem fala sobre isso é Walter Pulga Júnior, fala sobre dólar, mercado financeiro. Essa incerteza ou insegurança dos investidores tem surgido, trazendo o dólar para cima, Walter Pulga. Como é que está essa situação aí global? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, é realmente preocupante. Diante de incertezas políticas lá nos Estados Unidos, na Câmara, a Câmara dos Deputados lá, propondo impeachment do presidente Donald Trump, sinais de um caminho muito difícil aí no acordo com a China, praticamente já se descarta no mercado internacional um acordo com a China. Bom, o dólar se valoriza frente a outras moedas, O índice dólar contra uma cesta de moedas, por exemplo, logo pela manhã, por volta de 9h20 aproximadamente, já subia 0,41%. Não é diferente frente ao real. Aqui, frente ao real, o dólar já abriu em alta, chegou a disparar, passou de R$ 4,19, foi a R$ 4,19 mais 31 e, em seguida, reduziu essa alta. Neste momento, tem alta, mas é uma alta de 0,24% neste momento. Na compra, R$ 4,17 mais um pouquinho, abaixo de 4,18. Na venda, já quase 4,18. Portanto, o dólar continua em alta frente ao real e frente a uma cesta de moedas. Lógico, tudo isso diante dessa incerteza que ocorre fora do Brasil. Nem tanto por aspectos que ocorrem aqui, ou questões econômicas aqui no Brasil, mas influência negativa que vem de fora. E essa influência negativa que faz com que o dólar se valorize frente ao real, traz uma preocupação agora para os produtores rurais, viu, Fabiano? O câmbio está segurando, na verdade, a baixa dos adubos. O adubo tem preço em queda fora do Brasil, mas o produtor brasileiro não vai sentir essa redução, não. Aliás, a alta do dólar frente ao real tem, vamos dizer assim, eliminado as vantagens da queda de preços de fertilizantes no mercado internacional, que ocorreu agora a partir de agosto. Uma análise do banco holandês Rabobank
aponta que a volatilidade do câmbio das commodities tem proporcionado momentos de relação de troca favoráveis para os agricultores, especialmente na compra de fertilizantes derivados de fosfato e potássio. Então, em alguns momentos, isso ajuda. Em dólar, os preços dos fertilizantes fosfatados, por exemplo, estão no mais baixo patamar dos últimos 12 meses. E nas próximas semanas devem descer ao preço mais baixo, eu falo de fertilizante fosfatado, vai descer ao preço mais baixo dos últimos 10 anos. A relação de troca entre soja e fosfato monoamônico, o MAP, como é conhecido, já foi de 15,61 sacas por tonelada na última semana de agosto. Já era 23% menor do que no mesmo período de 2018. Isso segundo a FC Stone, que também apurou dados sobre isso. Isso significa que para o produtor de soja hoje são necessários 5 sacas de 60 quilos a menos para adquirir uma tonelada desse fosfato monoamônico. Mas isso pode, de certa maneira, esse dólar em alta, atrapalhar aí o preço de queda de outros produtos, né? Outros fatores estão em jogo, portanto, nós temos aí no caso de cloreto de potássio, o Rabobank identificou que ao longo do ano o preço em dólar lá fora recuou 8% aqui nos portos do país, mas a relação de troca nos últimos 12 meses, segundo a FC Stone, subiu 1,5%. Então, a alta do dólar realmente atrapalha, de certo modo, os ganhos que o produtor vem tendo com a queda dos preços de adubo. De qualquer maneira, de olho na informação, porque planejamento é fundamental para o seu negócio. E como reage o mercado financeiro internacional, e eu falo de papéis, de ações, de investidores em todo o mundo, reagem negativamente. As bolsas na Europa já abriram em queda, nós tivemos queda nas bolsas da Ásia também nesta madrugada, os índices europeus vieram em baixa e aqui na nossa bolsa temos uma leve alta de 0,07%, depois de rasar fundo, né? Caímos aí para 103.033 pontos. Agora, o que faz com que nós tenhamos agora uma leve reação positiva é que entre as maiores altas nós temos alguns papéis do agronegócio, viu, Fabiano? Veja, Marfrig, por exemplo, sobe agora quanto? Mais de 4%. Os papéis da Brasil Foods operam agora com alta de 2,31%, eu tenho aqui na tela. Os papéis do JBS, que também estão entre as maiores altas hoje na nossa bolsa aqui, sobem 1,76%. Então temos entre as 5 maiores altas na nossa bolsa, papéis do agronegócio. Agora, eu conversei sobre todo esse tumulto que nós temos no mercado internacional com Mauriciano Cavalcante, da Ouro Minas. Ele é da mesa de dólar e ouro. E ele explica que o dólar deve continuar em alta a continuar esse tumulto no mercado financeiro internacional. Acompanhe. A oscilação do dólar e a busca por ativos mais seguros como o ouro é o assunto da entrevista que eu faço agora com Mauriciano Cavalcante, da Ouro Minas. Obrigado por ter vindo, Mauriciano. É um prazer. Vamos falar dessa dificuldade que vocês, analistas de mercado de câmbio, têm para acertar para onde vai o dólar. Mais uma vez, temos contradições. Há analistas esperando o dólar abaixo de R$4, mas não vemos isso. O dólar continua firme. O que acontece, Mauriciano? O que está acontecendo, os últimos números da economia global, Estados Unidos, China, Japão, a Europa em si no global, está fazendo com que o dólar ele tenha uma valorização por causa do momento que o mundo passa hoje, um momento de expectativa do mercado de uma recessão global. Quer dizer, é evidente que há temor dos investidores numa recessão na economia mundial. Sim, com certeza. Alguns números americanos que saíram hoje, os números europeus, o Japão teve números fracos, a guerra a trade war entre China e Estados Unidos, reúnem-se, não se reúnem, então fica essa oscilação e o mercado fica bastante volátil. E os investidores sem saber o que fazer. Dólar acima de R$4 a R$4,10, já bateu R$4,17 e R$4,18, por pouco não chega a R$4,20. Qual é a sua expectativa diante desse tumulto no mercado de câmbio?
O que está acontecendo é o mercado, principalmente o mercado especulativo, está testando o Banco Central, isso internamente. Está testando, chegou a 4,17, chegou até 4,18 4,1840 na máxima do dia. Então ele está testando ver se o Banco Central, o número que o Banco Central aceita, se é até 4,20 ou se já é um patamar maior. Mas parece que o Banco Central não quer brigar com o mercado. Então, ele não está entrando, está deixando o próprio mercado se ajustar, com tendência realmente a que ele venha a recuar um pouco. Não diria que ele venha a chegar nos R$ 4 por causa dessa crise global que estamos tendo. Ou seja, o Banco Central vai continuar atuando, mas não sabemos quando nem como. Exatamente. Por enquanto ele está atuando nos swaps diários que ele tem pronunciado, né? Mas aquele leilão de linha, aquele leilão do mercado à vista mesmo, ele por enquanto... dinheiro oferecido para o mercado. Dinheiro para oferecer, ele por enquanto está com o pé no freio. Mas nós temos uma outra questão, e você acompanha bem, porque você trabalha na mesa de ouro Sim. e na mesa de dólar. Há uma fuga para o ouro e o ouro disparou no mercado internacional, inclusive no mercado brasileiro. O ouro tende a continuar em alta? Tende a continuar em alta, justamente por causa desta crise. Os investidores estão com medo de colocar o seu dinheiro em ações. Isso eu estou falando não só Brasil, mas como globalmente. E o ouro, ele é um ativo, é um investimento, um porto seguro, onde ele tem uma liquidez imediata e a pessoa não discorre dessa oscilação brusca que está tendo as outras commodities e o dólar também. O ouro é um investimento seguro nessa hora? O ouro é o principal investimento seguro nesses momentos de crise. Por isso uma disparada nas cotações do ouro recentemente. Exatamente. Tanto Nova York, ele tem ultrapassado $1.500 o onça, fazendo com que o ouro no Brasil ultrapassasse os R$200 o grama do ouro. Foi uma disparada. Vocês não esperavam isso nesse momento? Não esperávamos. Nós esperávamos, na realidade, até um recuo. Dentro internamente um novo governo, a tendência era que realmente a economia se estabilizasse, mas não é isso que nós estamos vendo, nem internamente nem externamente. Nós tivemos uma valorização de janeiro para cá no ouro, em média, aqui dentro, de 30% a 35% de valorização. É uma surpresa, não se esperava isso nesse período. Não se esperava. No início do ano a ideia era outra. Exatamente. A ideia é que ele realmente acompanhasse, igual o ano passado, que ele acompanhasse a valorização do dólar. Mas nesse ano já disparou bem acima do dólar, da valorização. Diante desse tumulto, vamos dizer assim, no mercado, e essa oscilação acentuada, o que Mauriciano aconselharia para o homem do agronegócio que nos acompanha agora, tanto em relação ao dólar, como a movimentação do mercado de commodities como o ouro? Tá. O agronegócio ele tem avançado bastante no Brasil. É uma commodity que tem trazido para os agricultores, os plantadores, um retorno bem razoável, bem significativo, né? Nós sempre indicamos que o investidor ele divida o seu patrimônio de aplicação, né? Coloca aí uns 15% no ouro, em algumas ações, coloque mais uns 20%, 30%, ele diversifique o seu dinheiro na aplicação. Dividir os ovos para várias cestas. Exatamente, porque ele pode perder de um lado, no outro ele pode ganhar, então ele faz uma média e acaba até ganhando nessa média. Bom, está aí a dica do Mauriciano Cavalcante, homem que trabalha com o agronegócio também, né? Porque trabalha com operações de dólar e também na mesa de ouro. Fica aí. Divida um pouco seus investimentos. É um período conturbado, não, Mauriciano? É um período conturbado e a gente sempre indica essa divisão porque os investidores, eles não são iguais esse pessoal que aplica, que faz aquela negociação diária na bolsa, o especulativo. Ele não vai atrás do especulativo,
no ramo da boiada. Da boiada. Isso. Ele cuide do seu patrimônio. Ele cuide do seu patrimônio e esqueça a especulação. Com cuidado, exatamente. Bom, obrigado mais uma vez, Mauriciano. Imagino. É com vocês em Campo Grande. Tá aí Walter Pulga falando com o Mauriciano a respeito de dólar, falando de ouro, mas principalmente essa questão desse dólar mais elevado no momento, né? Se ele proporciona bons negócios na comercialização, por outro lado, nós não estamos aproveitando esse insumo, né? Principalmente o adubo mais barato de momento. Então, o produtor rural tem que estar muito atento, tanto às oportunidades de fazer as suas aquisições, quanto também às técnicas que existem para substituir o produto importado aqui no Brasil. Sigo falando a respeito de soja, né? Falamos de dólar, falamos até de ouro, mas isso tudo para falar a respeito de preço de soja. Olha só, a soja ela vai se mantendo, vai tendo manutenção dos valores, tanto nos portos quanto também no mercado interno nacional. Por quê? Porque você tem um dólar elevado, você teve alguma recuperação de soja em Chicago e os prêmios a ter que melhorar um pouco, principalmente em Santos. Vamos ver aqui, ó. Porto de Santos vem a R$ 87,50, o prêmio vem agora com 100 pontos. Paranaguá vem R$ 87,00 a saca de 60 quilos, prêmio mais baixo de 81 pontos, portanto, R$ 87,50 a saca de 60 quilos na paridade de Santos. Paranaguá, R$ 87,00 a saca na paridade, é o que nós trabalhamos aqui, trazemos as informações junto com os nossos amigos da Granos Corretora. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar de uma microtoxina que atinge em lavouras, principalmente de trigo, lá no Rio Grande do Sul. Você aproveita para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp no número 67996562266. 67996562266. O Agricultura BR volta já. Agricultura BR de volta, e nós vamos falar agora da produção de trigo no Rio Grande do Sul. Está em pleno desenvolvimento no estado, mas tem alguns aí riscos à produção, que podem ser representados através de uma microtoxina. E é por isso que nós vamos até o Rio Grande do Sul. A Annelise Nicolodi está conosco. Annelise, o que está sendo feito para lidar com esse problema? Como é que essa microtoxina atinge as áreas de lavouras de trigo? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. A cadeia como um todo está bastante preocupada, Fabiano, porque não existe um método capaz de controlar essa micotoxina, né? Essas micotoxinas. É necessário uma série de esforços aí, como o controle adequado dos grãos nas fases de produção e pós-colheita, como também o manejo, o monitoramento do clima e também o controle adequado com os fungicidas. Os pesquisadores brasileiros têm trabalhado em parceria com grandes centros de pesquisa internacional para tentar encontrar uma maneira, né, mais adequada aí de controlar, em especial, a giberela. Mas a gente sabe que o controle químico ele nem sempre é satisfatório e, por isso, a melhor maneira seria encontrar cultivares resistentes a essas doenças, como explica para a gente o fitopatologista da Biotrigo Genética, Paulo Kuhneman. A problemática de toda a cadeia do trigo e a gente não vai conseguir resolver ela sozinha com uma medida isolada, né? Então, seja o moinho, seja a genética, seja o produtor, seja o cerealista. Então, todo o elo da cadeia ele precisa trabalhar de forma conjunta. Então, cultivares com melhor níveis de resistência genética e também a aplicação de fungicidas no período da antese, no período do florescimento, mostrando que essa combinação é os melhores resultados que a gente tem visto para a redução dos níveis de micotoxina, para entregar para os cerealistas, né, uma menor quantidade de micotoxina e para que eles no processo também consigam processar quantidades menores e mais eficientes, assim chegar a uma farinha com valores considerados permitidos e saudáveis para o consumo dos consumidores brasileiros. Essas novas medidas da Anvisa entraram em vigor agora no início de janeiro, né, Fabiano? Então,
Por isso, toda novidade aí a gente vai trazendo, porque para o produtor rural, para a indústria, também é algo novo. E é uma pena, viu, porque as lavouras de trigo como essa aqui que a gente está em Cruz Alta estão em pleno desenvolvimento. Nas próximas semanas a gente já deve ter o início da colheita, né, em algumas lavouras. Os produtores têm feito esse monitoramento e, por enquanto, corre tudo bem. Certamente vamos ter um pãozinho e também um biscoito, né, a nossa farinha aí de muita qualidade. Fabiano. Obrigado, Annelise. Uma boa tarde a você, a equipe aí do Canal do Boi no Rio Grande do Sul, e aí trazendo as informações importantes para o setor da triticultura. Por aqui nós vamos falar de clima e principalmente um lançamento que foi feito pela ProSoja do Mato Grosso, que traz aí um mecanismo para o produtor rural ter melhor planejamento e principalmente os históricos e as previsões climáticas. Quem esteve lá e nos fala como é que vai funcionar esse projeto novo é o repórter Valdir Pacheco. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, lançou na última sexta-feira a plataforma Aproclima. O programa analisa informações meteorológicas de micro-regiões do estado para a formação de um banco de dados que subsidiará os produtores na tomada de decisões sobre o cultivo. Neste momento, a ProSoja MT lança uma nova forma de gerenciar riscos numa lavoura de soja e milho, através de uma plataforma que compõe 33 estações meteorológicas distribuídas em fazendas no estado de Mato Grosso. Segundo o gestor técnico do IMEA, Cleito Gauer, um dos responsáveis pelo programa, este projeto surgiu a partir de um comportamento meteorológico com a cultura do milho. Ele começou lá em 2016, então logo que eu cheguei no IMEA, a gente começou a sentir a necessidade, surgiu aquele evento climático, e a ProSoja também estava discutindo isso. E dentro do IMEA a gente estava tentando buscar uma saída para analisar a questão do clima, o impacto do clima na produtividade, para medir isso. E surgiu o professor Fábio Marim, da Exalc, com uma proposta, uma análise diferenciada, e aí surgiu o projeto dentro da ProSoja. A gente acabou construindo ele a três mãos, basicamente, a iniciativa da ProSoja junto com o IMEA para trazer essas informações para o produtor ao longo do processo nos próximos anos, divulgando no WhatsApp, até chegar hoje que a gente divulgou na versão web com as informações das estações climáticas de solo. Para o gerente de defesa agrícola da ProSoja, Daniel Pasculi, no desenvolvimento da plataforma, houve uma preocupação para que fosse bem acessível aos associados. O nosso associado entra no aproclima.aprosoja.com.br. Ele entra com o CPF dele, ele já está cadastrado na ProSoja, né? E vai gerar um token. Esse token vem por SMS e por e-mail. Ele pega esse número, joga ali no campo que aparece e aí ele tem acesso online à plataforma. E ali na plataforma ele tem várias ferramentas como previsão de tempo, temperatura máxima e mínima, históricos de precipitação, de temperatura, de vento. Então, uma série de informações meteorológicas que vão auxiliar para a tomada de decisão, tanto de plantio como de aplicações. O evento contou com uma palestra do renomado professor com PhD em meteorologia, Luiz Carlos Molion. Ele fez um alerta aos produtores pelo período de seca que o estado vem passando. Totalmente cíclico, à medida que a Lua começa a atuar mais fora dos trópicos, eles tendem a subir mais esse centro. Depois ele baixa novamente. Então ele fica subindo e descendo. Quando ele sobe, ele não sobe no sentido norte-sul. Ele sobe no sentido de sudeste para noroeste. Exatamente em direção à costa do Brasil. E faz com que o período aqui fique mais seco. Então a gente espera que isso seja mais uma ferramenta que consiga vir a dar uma certeza maior e para o produtor dizer as suas providências para o início de plantio e mesmo que venha à frente, para estar prevenido. Apesar que depois da lavoura implantada, se chover ou não chover, é o risco que a agricultura passa. Por isso que a gente sempre fala, o nosso teto é céu aberto.
Então nós sempre estamos no risco. Esperamos que essa ferramenta realmente venha a dar um alento e venha auxiliar o produtor rural aqui de Mato Grosso. De Cuiabá, Valdir Pacheco. Vamos saber agora como é que vem os valores do milho negociado nos portos brasileiros. Eu falo principalmente agora dos portos de Santos e Paranaguá, e os preços são firmes, vão se mantendo firmes mesmo. Brasil, com essa exportação toda, já vou comentar a exportação, que o pessoal estava pedindo para eu falar aqui através do Facebook do Agricultura BR. Olha só, Porto de Santos vindo com valor de referência na paridade a R$ 38,50 a saca de 60 quilos. Paranaguá, R$ 38,00 a saca, são as informações da Grãos Corretora. E o pessoal estava comentando aqui a respeito do que vem acontecendo com as exportações brasileiras. E olha só, né, atendendo aqui, eu não consegui abrir os nomes, mas tem aqui o Alessandro Bisato, que tinha comentado também sobre exportação, pediu para eu falar a respeito deste assunto, porque o que acontece? Na segunda-feira, na terceira edição, eu já falava a respeito dos mais de 27 milhões de toneladas que o Brasil exportou entre janeiro e até o fechamento da terceira semana do mês de setembro. Então, mais de 27 milhões e meio de toneladas, mais ou menos, foi o que o Brasil, as tradings que operam no Brasil, que é o certo a dizer, exportaram. Né? Já deixa para trás em muito os 22 milhões de toneladas do que aconteceu em todo o último ano. Mas tem mais. O mercado é comprador e continua o assédio sobre esse milho aqui do Brasil, enquanto que o consumo interno vem na batida normal. Então, o que nós temos hoje? Que a gente sempre fala de preço, nós temos preços firmes nos portos, temos valores firmes também nas negociações no mercado interno brasileiro. Mas a grande pergunta do Alessandro, agora também lembrando do Gualbert, que falou conosco através do Messenger, do Facebook, entre outras pessoas que estão falando a respeito de exportação, a grande questão, nesse momento, é em relação aos estoques finais do Brasil. Os estoques finais do Brasil, nos levantamentos últimos da Conab, eles vão se mantendo em níveis altos, elevados. Só que com 27 milhões e meio de toneladas, antes de encerrar o mês de setembro, a estimativa que nos traz é que realmente as exportações brasileiras vão chegar ali a números muito expressivos. Então, aí você pode começar a pensar numa marca de 35, 36 milhões de toneladas, e aí a pergunta que o pessoal está fazendo, e o estoque? Porque o estoque, né, se tiver certo, os números da Conab, eles são altos, né, eles deveriam manter. E aí o pessoal que trabalha com frangos, trabalha com suínos e também com bovinos, também questiona. Os preços poderiam estar mais baixos se esse estoque aí for verdadeiro. A questão é, essa exportação mais acelerada e o que ela vem nos mostrando em relação à demanda, podemos sim ter estoques muito mais baixos. Quer dizer o seguinte, os estoques finais do Brasil de milho, nessa campanha 2018-2019, vão derretendo na medida em que os números do próprio governo, da Secretaria de Comércio Exterior, vão dando conta de embarques extremamente expressivos, aí respondendo os amigos aqui, improvisando a resposta aqui sobre exportação de milho e principalmente estoques. Exportações são altas, os valores nos portos são interessantes, está sendo bom para quem importa, está sendo bom para quem vende, e os estoques finais vão derretendo no país, sim, pelo menos essa é a impressão que os números, principalmente de exportação, nos mostram no momento. Mas isso vai ter que ser confirmado até o final do ano, mas aparentemente é isso sim, tanto que os preços não cedem, então os estoques devem estar sendo sim afetados. Vamos ver então agora, mudando de assunto, como é que está o milho lá em Chicago. Veja milho agora neste momento andando aí dentro da regularidade, né? Está vindo com os valores estáveis. Dezembro a $3,74 mais 6 o bushel. Março, $3,86 o bushel. Maio vem com a posição negociada a $3,93. E julho, $3,98 mais 2 por bushel. São os negócios que temos agora, as posições que temos agora negociadas na Bolsa de Chicago com o milho. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Então, daqui a pouco nós vamos trazer para você informações a respeito do mercado do café e eu convido você sempre a participar do programa conosco. Você participa através do WhatsApp, o número é 67996562266. Agricultura BR vai para o intervalo e volta já!
Destaque da Agricultura BR agora é para o mercado do café. Vamos saber o que vem acontecendo agora no mercado futuro, lá em Nova York, influência direta sobre os valores negociados aqui no Brasil. E está na tela comigo aqui, posições de curto prazo, vindo com algum ganho no dia de hoje. E dezembro vem com 99 centes mais 50 libra peso. Posição de março, $1, 2 centes mais 95. Maio, $1, 5 centes mais 20. E a posição de julho, $1, 7 centes mais 30 libra peso. Vem com ganhos hoje, café arábica na Bolsa de Nova York. Falamos do café arábica, vamos saber agora um pouco do café robusta, influência importante para os negócios com o café Conilon aqui no Brasil. E aí o robusta é negociado na Bolsa de Londres em dólar e tonelada. Acompanhe conosco agora como é que vem as posições negociadas. Temos agora a posição de novembro, $1.309 a tonelada. Temos janeiro também com perda, 0,61% de perda. Janeiro, $1.329 a tonelada, perde 0,45%. Março, $1.355, recua 0,29%. E a posição de maio vem na estabilidade com $1.383 por tonelada. E olha, a comitiva que esteve no mundo árabe, visitando diversos países, acompanhando a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, mostra que realmente os resultados foram muito positivos. Foram positivos para diversas linhas de produtos, como carne bovina, como mel, como outras situações, laticínios produzidos aqui no Brasil. E este é o tema da entrevista de Sarah Kirchhoff. Está aqui comigo ele que chegou de viagem nessa segunda-feira, participou dessa comitiva ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que vem trazer boas novidades, né? Em primeiro lugar, seja bem-vindo ao canal do Boi. Eu começo te perguntando sobre a abertura do mercado de produtos lácteos brasileiros no Egito. Foi um assunto que a gente trouxe aqui no canal do Boi. Quais são as boas novas aí? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Não, foi ótimo. Chegamos lá depois de uma viagem longa, cansativa. Muito bem recebidos, graças a Deus, e logo depois das primeiras reuniões já tivemos essas notícias aqui. A ministra já, com toda a sua simpatia e profissionalismo, já conseguiu, já trouxe ao Brasil essa boa notícia, né, produtos lácteos, e com promessa de abertura de novos produtos. Foi discutido vários produtos, eu não sei se é certo ficar comentando, porque ainda não aconteceu, né, mas eles mostraram interesse de compra de outros produtos também. Né? Também querem exportar para o Brasil, e como foi falado sobre o alho. Acordo bilateral. Um acordo bilateral, que é isso mesmo, o Brasil não pode ter medo disso. Se realmente quisermos uma relação saudável, nós temos sempre que criar uma agenda positiva. Eu sempre tenho falado isso, a questão esse termo, agenda positiva. Relação internacional, esse deve ser a meta principal. Você vai chegar com um produto, e nós somos tão poderosos com a questão da carne, proteína animal em geral, não podemos chegar e desejar só em vender, precisamos ter um acordo bilateral. E a ministra recebeu e foi com esse plano muito bem feito, muito bem desenhado, e foi aceito na hora. Então, já abriu para lácteos, vai abrir, se Deus quiser, para outros produtos também. Né? Foi falado de arroz, foi falado de muitas coisas nos países árabes. E sempre muito positivo. Então, a ministra realmente deu um show. Que bom, né? Especialmente quando a gente fala de produtos lácteos, bom, você falou do arroz também, são dois setores bem fragilizados no Brasil, né, que vem sofrendo aí ao longo dos últimos anos em função dos preços. Então, é uma notícia que chega em boa hora, sem dúvida nenhuma, né? Se Deus quiser, nós estamos torcendo. O deputado Alceu Moreira, ele lutou pelo arroz, viu? Ele toda hora falava arroz. Que bom, eu como gaúcha fico feliz. Ele teve um papel excepcional. Olha, essas três pessoas foram de suma importância. A ministra, Tereza Cristina, o embaixador Orlando Leite,
um trabalho excepcional. E o deputado Elcio Moreira também foi uma coisa fantástica. A dupla da ministra, com toda aquela classe dela, toda aquela forma de se comunicar, aquela simpatia, junto com o embaixador Orlando Leite, aquela pessoa séria, firme. Então, a dupla está perfeita, graças a Deus. Entrou o deputado ainda no meio, que conhece bem o setor, sim, né? Claro. Quando ele falava, parecia que ele falava assim, ele falava do coração mesmo. Então, foi muito bom, foi muito bom. Então a gente falou do Egito, né, especialmente produtos lácteos, você também comentou, né, da questão do arroz, que é uma possibilidade. Vamos passar para o próximo, a Arábia Saudita. Lembrando, a ministra Tereza Cristina ela evidenciou uma possibilidade de reabilitação de 4 plantas de carne de frango que foram retiradas dessa lista. Então ela pediu para que elas voltassem. Porque existe uma questão. Na verdade, eram 100 e poucas plantas que estavam habilitadas, depois reduziram para 30, mais ou menos, depois foi caindo chegou a 20 plantas. Tinham 24, as últimas 4 plantas que foram muito questionadas da forma que foram desabilitadas. Por questões muito simples, ou um documento pequeno, uma coisa que o Brasil e o Ministério da Cultura questiona o motivo dessas desabilitações. Então, a ministra não só pediu a habilitação dessas 4 plantas em urgência, como pediu a missão para habilitar mais plantas. Mas, lógico que, estrategicamente, quando você fala com um país que tem uma produção interna, que tem uma produção doméstica, que tem uma visão 2030, que quer aumentar a sua produção doméstica, ela agiu muito bem, novamente pensando na questão da agenda positiva. Não podemos chegar e falar para ele, queremos habilitar 100 plantas. Agora temos que urgentemente voltar essas 4 plantas que foram desabilitadas. Então a ministra insistiu muito sobre isso, aí eles mostraram muito interesse, realmente boa vontade de fazer isso, e a ministra pressionou eles, falou, que tal vocês irem esse mês mesmo, ou no máximo em novembro. Eles até se assustaram. Então, em novembro, talvez a gente já tenha alguma notícia para dar. Ele disse que ele deu uma chacoalhada assim, né? Ela deu uma risada, tipo assim, não, em breve. A ministra falou, não, mas eu quero que vocês venham em novembro. A ministra insistiu. É isso mesmo. Vamos aguardar, então. Estamos aguardando e estamos torcendo para essa confirmação acontecer. Se acontecer em novembro, já está muito bom. Eu acho que em outubro não vai acontecer. Tem a Nuga, tem a feira, tem muitos eventos no meio desse mês. Acho meio difícil eles verem, mas eu acho que novembro é muito possível. Se vindo e habilitando essas 4 plantas, já é um grande sucesso. Maravilha. No caso do Kuwait, o grande interesse é pelo mel brasileiro, mas a carne bovina também pode entrar aí no pacote. Faltou pouco para anunciar. Existe uma questão do sanitário lá, que eles estavam... As barreiras, né? Na verdade, era alguma coisa em termos de redação, que deu algum problema, e que eles estavam corrigindo e tal, e a ministra tentou aprovar, fez de tudo para aprovar o bovino naquela hora, e sabe que quando faltava alguma coisinha, mas nós estamos muito ansiosos, estamos muito confiantes que vai abrir o bovino para o bovino brasileiro para o Kuwait. Estamos muito crentes, até porque a pessoa lá do Kuwait falou bem claro, eu quero comprar do Brasil, eu quero pediu para nós, assim, me mande o que vocês têm, porque eu quero comprar do Brasil, é caro para eles produzirem lá, e não quero ficar na mão de poucos exportadores, né? Uma questão da segurança alimentar, você tem que ter vários suppliers, né? Claro. Então eles têm interesse. Eles são países muito exigentes, porque a fama é que sempre os países europeus são os mais exigentes. Como que é a exigência deles nessas questões sanitárias? Olha, eles são exigentes, sim. O Kuwait é um país que exige bastante em qualidade, mas os países árabes, em geral, são assim. Exigem muita qualidade, existe um respeito muito grande pela questão religiosa. O documento certificado halal tem que estar acompanhando, eles são tolerância zero na questão do halal, então todos os produtos devem ser certificados com certificação halal, mas eles são bons compradores, bons pagadores e são estáveis. Não é assim, um mês abre, um mês fecha. Quem tem alguns mercados que são excepcionais também, como a Rússia, eles abrem depois, e aí desestabiliza o mercado, de repente, né? para de comprar. Então eles procuram uma constância, né? Mas uma estabilidade comercial entre os países. E hoje os países árabes somados, né, eles são o 3º principal destino das exportações brasileiras, né? Ficam Exatamente. atrás, claro, de China e também de Estados Unidos, mas ainda assim é um mercado muito importante. Como a gente conversava aqui antes também, o Brasil é hoje o maior exportador de carne bovina e de frango, né, somadas,
que seguem os preceitos, né, do chamado abate halal. E você falou que esse mercado ele ainda é pouco explorado, que a gente pode crescer mais ainda. Eu acredito. Eu acho que falta... Eu acho que assim, nós somos os maiores exportadores. Aliás, a China é o maior importador hoje de frango por causa da questão da dificuldade que eles estão tendo lá com a doença lá do peste suína africana. Então tiveram, porque historicamente a Arábia Saudita sempre foi o maior comprador do Brasil. Então por isso que a Arábia Saudita deu uma segurada, e a China deu uma avançada por causa desse tipo de coisa. Mas historicamente os países árabes são os maiores compradores da gente. E são estáveis, né? E tem muito ainda a oferecer. Nem todos os países islâmicos nós exportamos. Por exemplo, a Indonésia já há um tempo aí conseguiram abrir, saiu vários sinais. A Indonésia são 250 milhões de muçulmanos. É mais que o Brasil. Isso é um país islâmico, é mais que o Brasil, que temos ainda para abrir. A China mesmo tem 1,6 bilhões de população, mas tem 100 milhões de muçulmanos. Nós, como maior exportador de produto halal, não temos que pensar em apenas vender como todos vão vender. Nós somos capazes de oferecer carne, oferecer proteína animal para eles. E dentro dos preceitos muçulmanos. Dentro dos preceitos muçulmanos. Tem uma vantagem, nós temos vantagem, temos que explorar essa vantagem. Nessas horas a gente vê como o Brasil é fascinante, né? O Brasil é fascinante. A beleza de trabalhar com o Brasil é que o Brasil se adapta com todas as dificuldades que nós tivemos nesses últimos tempos. Tem saído muito bem. Temos muitas dificuldades, muitos ataques internos. Mas eu tenho que dizer que temos empresas fascinantes. Sabe que quando recebo auditores de fora, eu noto nos olhos deles que a distância entre o que temos aqui no Brasil com o que tem lá fora é muito grande. Nós estamos em vários departamentos e eu acredito que nós estamos muito mais avançados que vários países aí de primeiro mundo, né? Então, eu acho que é levantar a nossa bandeira e assim, quando a ministra vai e fala por aí, ela tem tanta certeza disso que eu estou dizendo que ela fala tranquilo. Ela tem. Você sabe que todas as dificuldades, foi discutido isso também, você vê. O medo que os países importadores têm de abrir muito para o Brasil é porque a nossa capacidade de produção e competitividade é muito grande. É muito grande. Mas note, nós temos uma carga tributária muito difícil. Temos a questão de CLT, temos vários problemas no Brasil, problema de logística, problema que o mundo inteiro não tem, e mesmo assim nós temos uma capacidade produtiva. Um potencial produtivo único, né? Muito grande. Você imagina se isso tivesse arrumado. Não é à toa que eles querem comprar do Brasil, mas eles sempre têm um certo receio, até onde né? Vai? Vamos comprar do Brasil, mas então existe isso, mas aí está o papel da diplomacia, o papel da ministra, né? O papel do nosso governo de saber fazer uma boa relação. Os embaixadores brasileiros nos países árabes também fizeram um trabalho de aproximação muito grande. Então, acho que vai dar tudo certo. Maravilha. Esse foi então Ali Saif. Mais uma vez, obrigada pela participação e pelas boas notícias que você traz aqui pra gente. Obrigado. Graças a Deus eu estou sempre aqui para dar boas notícias. Mais notícias eu não gosto, não. Nem nós, né? Mas às vezes é necessário. Depois das boas notícias, então, a gente devolve o sinal para Campo Grande. É com vocês. Tá certo? Boas notícias mesmo. E falar em ministra da Agricultura, daqui a pouco nós vamos ter as informações. Está acontecendo o encontro dos ministros da Agricultura dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, né, que participam, né, e China, evidentemente, que participam desse encontro no interior do Mato Grosso do Sul, em Bonito. Daqui a pouco você tem as informações de lá, ao vivo, também gravadas, do que vem acontecendo nesse importante encontro. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar de vazio sanitário do algodão em São Paulo. Vamos falar também dessa questão aí dos BRICS, essa reunião que está tendo. E você acompanha também detalhes do mercado do feijão. Eu volto já. O Estado de São Paulo divulgou recentemente a alteração nas datas do vazio sanitário do algodão. É o que nós vamos agora acompanhar na reportagem. A alteração no vazio sanitário em São Paulo abrange 108 municípios das regiões Norte e Noroeste e vai ocorrer de 1º de setembro a 30 de novembro. No restante do estado, o período permanece de 10 de julho a 10 de outubro. De acordo com a Secretaria, a alteração foi realizada porque nos últimos anos o atraso nas chuvas naquelas regiões
tem feito com que os cotonicultores iniciem o plantio em janeiro, ao invés de dezembro. Assim, a colheita atrasa e coincide com o período do vazio sanitário, sujeitando os produtores a penalizações por descumprimento da legislação. O vazio sanitário paulista determina um período de 90 dias sem a cultura do algodão, no qual todos os resíduos vegetais da colheita devem ser removidos. A prática, que conta com a fiscalização da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, visa evitar a disseminação de pragas e doenças, principalmente o bicudo do algodoeiro, uma das pragas mais prejudiciais à cultura. A lista com os nomes dos municípios que terão alteração na data do vazio sanitário está em agricultura.sp.gov.br. Vou falar agora a respeito do preço do feijão no estado da Bahia, que sobe cerca de 50%. Quem fala sobre esse assunto para nós pela internet é o presidente do IBRAFA, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, o Marcelo Luders, que conversa a respeito deste assunto. Marcelo. Alô, você, produtor de feijão, em nome aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, junto com o canal do Boi. Eu sou Marcelo Eduardo Líderes e vamos procurar rapidamente aqui passar para vocês como é que está o mercado nesse momento de feijão no Brasil. Nós tivemos uma alta bastante acentuada, cerca de 35%, saindo aí de R$ 140, R$ 145 reais, o feijão carioca extra, chegando até a R$ 200 reais, alguns casos até um pouquinho acima, dependendo do prazo. É claro que depois de uma alta bastante acentuada como essa, os produtores venderam o que tinham necessidade de vender, e quem comprou, claro, são empacotadores, mas também muitos especuladores, sejam eles corretores, cerealistas, enfim, o pessoal que trabalha na área. O mercado recuou um pouco nessa segunda-feira, a oferta dos compradores foi na faixa de R$ 170, R$ 180 reais, praticamente não aconteceram negócios nas lavouras. E hoje, nessa terça-feira, o mercado continua firme, porque os produtores têm estocado feijão. Esse feijão estocado, é bom lembrar, ele não está disponível para comercialização nesse momento, nesses níveis de preço. Então, temos que tomar cuidado aí em não considerar o feijão colhido como um feijão que está sendo ofertado. Ele não está sendo ofertado. Portanto, quando ele for ofertado, provavelmente os produtores vão estar entendendo que o mercado vai estar pagando algo mais. É possível que isso aconteça? Porque nós, olhando o mercado e a área plantada na Bahia, nós vemos que está longe dos 200 mil hectares captados pela Conab, não há essa área lá. A área é muito menor, mesmo somando lá a área irrigada, alguma coisa que não deve passar muito dos 70, 80 mil hectares. O preço lá hoje está na faixa de 170 a 180 reais os feijões de sequeiro, que normalmente são destinados para os feirantes, né? Ele não chega a ser consumido no pacote. Quais são as próximas colheitas no horizonte? Uma das colheitas é no estado de São Paulo, de 15 a 17 mil hectares aí para o final do mês de outubro e durante o mês de novembro. A colheita também lá no Mato Grosso, na base de 160, 170 reais é o que os produtores estão esperando para vender. Já vem sendo colhido há cerca de 30 dias e os produtores não vão ter muita pressa para comercializar, porque a próxima safra grande que vai estabilizar os preços e abastecer esse mercado, ela ainda vai ser plantada, ou está começando a ser plantada no Paraná, em São Paulo, Minas, Goiás, que seria a primeira safra do ano que vem, e que normalmente vem apresentando uma área menor. Portanto, a expectativa para essa semana é de que nessa queda de braço dos compradores e dos produtores, é possível que os preços se estabilizem mais próximos aí a 190, 200 reais, do que imaginar que possam acontecer grandes desvalorizações. Desejo a vocês uma boa semana, bons negócios e esperamos voltar em breve também com mais um relatório do mercado de feijão, Pulses, né, que entram aí a lentilha, ervilha e o grão de bico,
E de colheitas especiais também. As colheitas especiais vêm surpreendendo, né, como o gergelim, como o amendoim, o próprio painço, linhaça, são mercados chia, são mercados que nós não tínhamos muita atenção nele, mas ultimamente com a abertura que vem sendo dada para exportação, são mercados cada vez mais interessantes. E nós estamos ligados para passar para vocês as informações. Falando um pouco a respeito do preço do feijão, principalmente no estado da Bahia. Por aqui, o Agricultura BR agora traz em destaque o encontro dos ministros da Agricultura do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China, que estão reunidos em Bonito, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, por 2 dias. Quem está lá e nos traz as informações das expectativas, que ninguém da imprensa entrou ainda para ver essa reunião dos BRICS, é o José Cunha, que tem acompanhado essa visita. Olá, Fabiano, boa tarde a todos que acompanham o Agricultura BR. Eu falo aqui da cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde acontece entre hoje e amanhã a 9ª reunião dos ministros da Agricultura do BRICS, que compõe aí os 5 maiores países do mundo, que detêm 40% da população mundial e 25% do PIB global. O tema do encontro deste ano são as inovações tecnológicas no setor agropecuário diante do aumento da população mundial e também da demanda por alimentos. O objetivo é fortalecer ainda mais a cooperação entre os países para o cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. Os ministros já estão aqui, eles chegaram hoje por volta das 9h45, horário local, passaram por aqui e estão reunidos a portas fechadas. A imprensa não pôde acompanhar essa reunião, mas a expectativa é de que eles concedam uma entrevista coletiva hoje por volta das 13h30, horário local aqui de Bonito. Nós estaremos aqui acompanhando toda essa movimentação e voltamos ao longo da nossa programação com novas informações. De Bonito, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Tá aí o José Cunha, trabalho do José Cunha e do Gadiel Chaparro nessa cobertura, um pouco antes ali na chegada, porque ainda não falou, daqui a pouco às 13h30 no horário local, 14h30 Brasília, Tereza Cristina fala com a imprensa, mas um pouco antes naquela chegada dela lá, o José Cunha conseguiu pegar uma palavra da ministra Tereza, é o que você acompanha comigo agora. Já, finalmente em casa, depois de 12 dias viajando pelo Oriente Médio, agora com as delegações do BRICS em Bonito, no Mato Grosso do Sul, no meu estado, na minha casa. Dizer da minha satisfação de poder mostrar a todas essas delegações a beleza e a agricultura sustentável que nós temos. Então, estamos aqui no Ecocese, num lugar espetacular, estão todos maravilhados com o que estão vendo e eu tenho certeza que essa reunião será um sucesso. Daqui a pouco ela e talvez outros ministros da Agricultura participem de uma coletiva de imprensa. Você tem a cobertura completa desse importante encontro dos ministros da Agricultura do BRICS aqui no Canal do Boi, em especial na Agricultura BR. Na 3ª edição eu volto trazendo mais informações a respeito deste importante encontro. E eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre cultivo de árvores, vamos falar de tecnologias e, claro, aquilo que é importante para o seu negócio impacta e melhora ou não a rentabilidade. Eu vou para o intervalo e volto já. E o setor florestal do Brasil, que produz árvores, madeira e também outros produtos como a celulose, pretende investir até 2020 32 bilhões de reais. É o que você vai acompanhar agora, tendo aí um diagnóstico do setor na reportagem que você acompanha agora. A reunião foi na nova sede em Brasília da IBA, Indústria Brasileira de Árvores. A entidade representa 49 empresas que produzem painéis de madeira, pisos, celulose, papel e biomassa. Os dirigentes da IBA anunciaram até 2023 investimentos que chegam até 32 bilhões de reais, gerando 11 mil empregos diretos após os novos negócios entrarem em operação. Mato Grosso do Sul vai receber 800 milhões de reais em investimentos em 2 novas fábricas. Nós temos uma planta da Eldorado rodando, produzindo mais do que a sua capacidade. E na frente da planta, numa diversificação de atividade, está sendo construída uma termoelétrica para usar resíduos de madeira
na geração de energia elétrica, um belíssimo investimento, muita gente já trabalhando nesse investimento na obra e depois, quando estiver pronta a obra, na produção de energia. Então, o setor está espalhado com muitos investimentos. Se olhar Brasil, nos próximos anos, nós estamos falando em mais de 30 bilhões de investimentos, nós estamos falando em quase 50 mil empregos gerados, 30 mil nas obras que já estão andando e vão andar nos próximos meses. A indústria brasileira de árvores existe desde 2014. Ano passado, as empresas associadas investiram mais de 6 bilhões de reais em inovação e pesquisa e empregaram, até 2018, 513 mil pessoas espalhadas em 1.000 municípios brasileiros. Uma demonstração clara de confiança de que tanto no mundo quanto no Brasil, esse segmento tem grandes oportunidades. Há um consumo potencial muito grande, o mundo tem feito uma transição de determinados produtos, como o plástico, por exemplo, para outros produtos de caráter mais reciclável e, obviamente, que essa indústria, que é uma indústria de capital intensivo, maturação de longo prazo, aquilo que eu chamo de não ser uma indústria que responde o balanço no fim do dia, porque o seu produto está ali na gôndola, ela, obviamente, faz os investimentos acreditando que as coisas se resolverão. Nossa atividade é, portanto, agroindustrial, de base florestal, com base em florestas cultivadas com finalidade industrial e comercial. E é uma atividade que depende muito da sua situação reputacional, tanto no Brasil, mas cada vez mais no exterior, né? E nesses tempos de vésperas da COP25, Semana do Clima em Nova York, Assembleia Geral da ONU, depois dessas semanas aí em que o Brasil sofreu um desgaste muito grande de imagem por conta dessa crise climática que afeta outros países do mundo, mas que nos afetou também de uma maneira muito aguda na Amazônia, é uma atividade em que nós temos a obrigação de zelar pela reputação do nosso setor. Segundo o presidente da indústria brasileira de árvores, Paulo Artung, a entidade, mantendo o escritório em Brasília, vai servir para melhorar as discussões em torno do agronegócio e dos produtos florestais voltados para exportação. De Brasília, Saulo Lopes. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações dessa edição. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, vamos dar uma olhada como é que soja se comporta em Chicago. Nós temos soja ampliando a queda no momento. Vai perdendo de 6 a 7 pontos. Novembro vem a $8,86 o bushel. Janeiro, $9 mais 4, vem cravado em 9 agora no momento de janeiro. Março, 9,12. Maio, $9,22 o bushel. Vai perdendo nesse momento soja na Bolsa de Chicago. Dólar, rapidamente, dólar que vinha subindo na abertura dessa edição, segue em alta, quase 4,18, R$ 4,17 mais 9, alta de 0,23%. A alta do dólar ocorre em todo o mundo. Essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Mais tarde eu volto às 16 horas no horário de Brasília, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde. Até mais!